E se um dos eventos mais importantes da história antiga tivesse sido contado de duas maneiras completamente diferentes? Pois é, a gente vai mergulhar no mistério de 2.700 anos, onde a fé de um pequeno reino bateu de frente com o poder de um império gigantesco, deixando para trás duas versões da mesmíssima história. Bom, vamos lá. Imagina a cena. O ano é 701 a.C. O lugar? Jerusalém. O Império Assírio, a maior máquina de guerra da época, liderado pelo temido rei Senaqueribe, está cercando a capital do minúsculo reino de Judá. A tensão, assim, dava para cortar com uma faca. O rei de Judá na época era Ezequias. E olha, ele não pegou um reino fácil não. Judá estava espremido, sabe? Cercado de inimigos e bem debaixo do nariz dos assírios, que já tinham passado o rodo no reino do norte, Israel. A situação era, para dizer ao mínimo, desesperadora. Mas como é que Judá chegou a esse ponto assim, na beira do abismo? Para entender isso, a gente precisa dar uma olhadinha nos reis que vieram antes e nas decisões que acabaram selando o destino da nação. E aqui o contraste é gritante. O pai de Ezequias, o rei Acás, foi um desastre. Ele mergulhou o reino na idolatria, fez aliança com os assírios, foi só derrota. Já Ezequias, que assumiu o trono bem jovem, com 20 e poucos anos, fez o exato oposto. Ele promoveu uma reforma espiritual gigantesca, limpou o templo, quebrou os ídolos e restaurou o culto a Deus, uma virada de 180 graus. Ezequias não era ingênuo. Ele sabia que um confronto com a Síria era praticamente inevitável. Então, ele começou a se preparar. Fortaleceu os muros de Jerusalém, mas a jogada de mestre dele foi outra: garantir o suprimento de água da cidade e, ao mesmo tempo, deixar o exército inimigo na seca. E isso nos leva direto para a primeira versão da nossa história. Um relato impressionante de fé e de uma intervenção milagrosa que está registrado em 3 livros diferentes da Bíblia, o que já mostra o peso desse evento. Imagina só, os assírios do lado de fora dos muros, gritando, zombando, tentando colocar medo no povo. E aí, o rei Ezequias se levanta para fortalecer a moral de todo mundo. A mensagem dele foi essa aí, bem direta: não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, porque há um maior conosco do que com ele. Foi um chamado à fé no meio do caos total. E então, vem o clímax inacreditável do relato bíblico. Numa única noite, segundo a Bíblia, o anjo do Senhor desce no acampamento assírio e aniquila 185 mil soldados. O cerco acaba. Jerusalém é salva. Simples assim. É uma história fantástica, né? Uma vitória milagrosa. Mas e o outro lado? Como é que o império mais poderoso do mundo daquela época documentou esse pequeno incidente em Jerusalém? Agora, a gente vai cruzar o campo de batalha. Vamos ouvir a história contada pelo próprio conquistador, o rei Senaqueribe da Síria. A nossa principal fonte para essa versão é esse artefato aqui, o Prisma de Taylor. É basicamente o diário de guerra oficial do Senaqueribe, escrito em argila, detalhando todas as campanhas militares dele. E claro, a campanha contra Judá está lá, com um destaque. E aqui está a frase mais famosa de todo esse registro. Senaqueribe se gaba: quanto a Ezequias, eu o tranquei em Jerusalém, sua cidade real, como um pássaro numa gaiola. Ele confirma o cerco, mas o pulo do gato está no que ele não diz. Em lugar nenhum ele fala que conquistou a cidade. E para um rei assírio que adorava listar suas vitórias, essa omissão é muito estranha. Então, resumindo a versão do Senaqueribe, a campanha foi um sucesso esmagador. Ele diz que destruiu quase o reino de Judá inteiro, cidade por cidade, e ainda forçou Ezequias a pagar um tributo gigantesco. Para ele, não tem dúvida, foi vitória. Ok, temos duas histórias bem diferentes. Uma fala de milagre divino, a outra de uma vitória militar quase total. E agora, para desempatar, a gente precisa cavar, literalmente. Vamos ver o que a arqueologia tem a dizer. Lembra daquela decisão estratégica do Ezequias de esconder a fonte de água de Jerusalém? A ideia era justamente essa: por que facilitar a vida para o inimigo e deixar um monte de água disponível para eles? Pois bem, olha isso. Os arqueólogos encontraram o tal do Túnel de Ezequias. É uma obra de engenharia antiga simplesmente absurda. Mais de meio quilômetro cavado na mão, em rocha pura, por 2 equipes que começaram em lados opostos e se encontraram no meio. Bate perfeitamente com a descrição da Bíblia. E tem mais. Dentro do túnel, eles acharam essa inscrição, feita pelos próprios trabalhadores, contando a emoção do momento em que eles se encontraram. É uma prova física, real, que conecta o texto antigo com uma descoberta arqueológica concreta.
É fantástico. Agora, olha que detalhe interessante. O tributo. Os dois lados concordam que um pagamento foi feito. Eles até concordam na quantidade de ouro, 30 talentos, mas na prata, a história muda. A Bíblia fala em 300, Senaqueribe diz que levou 800, um detalhezinho que mostra como os números podiam ser, digamos, ajustados para cada narrativa ficar mais bonita. Vamos então para o que aconteceu depois de tudo isso. Como essa história épica terminou para os nossos dois personagens principais. E o destino dos dois é cheio de ironia. Ezequias salva a cidade, mas um tempo depois, no ato de orgulho, mostra todas as suas riquezas para os babilônios, o que, segundo a profecia, selou o destino futuro de Jerusalém. Já o todo-poderoso Senaqueribe volta para casa, não para ser celebrado, mas para ser assassinado pelos próprios filhos. E sobre esse fim trágico de Senaqueribe, a gente tem a prova física, o que é impressionante. No relevo que celebrava as vitórias dele, o rosto foi deliberadamente apagado. Um ato final de desonra, provavelmente feito pelos próprios assassinos e que confirma exatamente o que o relato bíblico dizia sobre a morte dele. Então, no final das contas, quem venceu? Bom, depende do ponto de vista. Senaqueribe causou uma destruição gigantesca e levou um tributo, mas falhou no objetivo principal, que era tomar Jerusalém, e ainda morreu assassinado. Já Ezequias viu o seu reino virar pó, mas salvou a capital e o trono, o que era o mais importante para ele. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Um evento de quase 3.000 anos atrás, com duas versões tão distintas, nos força a questionar como a história é contada. É pela caneta do conquistador, que só fala das vitórias, ou é pela memória do sobrevivente, que conta uma história de libertação? A verdade talvez fique em algum lugar, entre a gaiola e o anjo.